Força Animal é uma das temporadas mais queridas e amadas aqui no Brasil. 6 guerreiros escolhidos pelos espíritos animais para proteger a Terra dos terríveis ogros e suas grandes ameaças. Essa temporada rendeu ótimos episódios, mas depois de ver o vídeo dos melhores episódios de Ben 10 do Clark, eu resolvi fazer um vídeo de melhores episódios de Força Animal. Então, com a ajuda do site IMDb, hoje nós vamos ver os 10 melhores episódios dessa série. Sem mais enrolação, bora pra lista. Em 10º lugar fica o episódio Guerreiro Ancestral. Ele é o 15º da série, e nesse episódio a equipe dos ogros vai atrás do Zenaco para conseguir os cristais animais dos Rangers. A questão é que naquela noite seria noite de lua cheia, o que só iria complicar a situação dos protagonistas. Esse episódio é muito importante, já que a princesa revela como Merrick foi dominado pela máscara do Zenaco e por que ele teve que ser selado por seus antigos amigos. Os Rangers descobrem que os poderes do Zenaco permitiram que o Mestre Ogro fosse derrotado no passado, e posteriormente o Merrick ainda acaba se libertando, o que possibilita que ele ajude a equipe no futuro. Esse é um bom episódio, ele traz revelações e ainda um novo Zord, mas acho que o 10º lugar é uma colocação justa. O 9º lugar fica com um negócio inacabado. Nesse episódio a máscara do Zenaco se reconstrói e consegue existir mesmo sem um hospedeiro. Por se sentir rejeitado pelo Merrick, o Zenaco vai atrás de vingança e pretende se unir a ele novamente. O Merrick nesse episódio começa como um lobo solitário, querendo resolver tudo sozinho. Mas depois de apanhar muito, os seus amigos mostram que eles são uma equipe e que ele não precisa carregar tudo isso sem ajuda. O episódio é bem legal, o Merrick aprende uma boa lição, as batalhas são bem acirradas e ele merece a 9ª posição. Em 8º lugar nós temos a vingança de Zenaco. O episódio começa com a Tóxica percebendo que o Zenaco perdeu suas memórias durante esses 3.000 anos. Esse episódio é bem pesado, já que o Zenaco roubou os Zords dos Rangers e fez eles se virarem contra seus mestres. Aqui o Zenaco tá bem focado em vingança, mas o foco da trama é o trauma da Taylor. Felizmente ela supera isso e se torna uma Ranger mais forte do que antes. Mas o episódio fica mais triste ainda no final, já que a Taylor perde os irmãos ursos e cai no choro sem poder fazer nada. Eu particularmente acho esse episódio melhor do que os anteriores, então pra mim faz sentido ele estar no 8º lugar. O 7º lugar é do fim dos Power Rangers parte 2. O episódio já começa corrido, já que o Animarium está caindo do céu. A trama aqui é muito mais séria, porque os Rangers não podem morfar, mas mesmo assim eles vão para a batalha. Obviamente eles não têm chance alguma, o Mestre Ogro só acha engraçado e se prepara para finalizar os caras, mas por incrível que pareça, todos os Zords animais, até aqueles que não apareceram na série, resolveram aparecer e restaurar o poder dos Rangers. E para derrotar o Mestre Ogro, eles unem os poderes com todos os Zords e explodem o monstro. No fim, todos os Rangers se despedem dos Zords animais e do Animarium e entregam os morfadores para a princesa, seguindo vidas normais. Não é um episódio ruim, mas eu acho ele bem corrido, as coisas se resolvem muito rapidamente, então eu não sei se eu colocaria ele no 7º lugar. O 6º lugar fica com o desafio final. Jim, Drax e Tóxica percebem que precisam tomar alguma atitude em relação ao Mestre Ogro, enquanto a princesa tenta converter o vilão e trazer ele para a redenção. Isso sem sombra de dúvidas não funciona, e o mestre ressuscita seus antigos generais. Aqui os Rangers ficam bem confusos, porque os Duques Ogros resolvem se aliar aos heróis, o que não é nada comum. Posteriormente acontecem batalhas muito difíceis, até porque os generais ogros são bem poderosos, mas felizmente os Rangers conseguem vencer. No final, Jim, Drax e a Tóxica realmente ajudaram e conseguiram salvar a princesa. O final é muito legal, esses dois são personagens excelentes e acho que a série deu um final digno para eles. Em 5º lugar fica a Ajuda do Futuro. O episódio começa com a Taylor andando em alta velocidade, o que faz com que ela seja multada. E para nossa surpresa, o policial que faz isso é o Eric de Força do Tempo. Aqui a interação entre o Eric e o Wes continua muito boa.
Essa dupla é ótima. Em seguida, o Gindrax e a Tóxica vão atrás de novos ogros, e acabam descobrindo ogros muito poderosos. Mas aqueles não eram ogros comuns, eles eram diferentes. Depois de lutar contra os monstros, os Rangers também percebem algo diferente, porque os Força do Tempo reconhecem eles como mutantes, mas os Força Animal chamam ele de ogros. Depois de algumas pesquisas, os Rangers descobrem que os inimigos eram multi-ogros, uma mistura entre mutantes e ogros. E por ser uma combinação perigosa, eles iriam precisar de mais ajuda. E por isso eles vão atrás do Hanzik. Eles entram em um combate com os ogros, mas por serem muito poderosos, os Rangers acabam perdendo. E é aí que a Jean chega para salvar a pátria e o episódio acaba com os monstros se aliando ao Mestre Ogro. Esse é um episódio espetacular, as lutas são muito boas, os personagens aqui são muito legais, os vilões são interessantes e o plot é até bem feito. Eu acho que a quinta posição é muito justa. Seguindo com Força do Tempo, A Ajuda do Futuro Parte 2 é reconhecido como o quarto melhor episódio. Nesse episódio, os Rangers aceitam a ajuda do Hanzik e descobrem que ele criou os multi-ogros. Após libertar antigos espíritos de ogros, o Hanzik ganhou aprimoramentos em seus poderes, enquanto os vilões alteraram seus DNAs se baseando no DNA mutante. É bem legal essa explicação dos poderes do Hanzik. Eu não acho que ficou algo forçado, e eu acho que aqui eles continuam seguindo bem com as tramas. Além de precisar do conhecimento do Hanzik, ele acaba sendo muito útil já que ele é o único que pode anular a parte mutante dos ogros. As lutas da parte 2 continuam bem legais, elas são muito bem feitas, mas a cena com Battleizer, ela é extremamente curta, mas eu acho muito linda. E se não fosse o suficiente, a gente ainda tem a redenção de um grande vilão. O Hanzik perde sua parte mutante e conserta sua falha genética. Eu gosto muito desse episódio, ele tem vários pontos positivos como o reencontro da Jean e do Wes, a interação do Eric com a Taylor, e ainda tem o Lucas meio que flertando com a Nadira, o que faz analogia direta com um dos episódios mais engraçados de Força do Tempo. Esse crossover é realmente muito bom. Em terceiro lugar nós temos O Último Mestre. Esse é um episódio extremamente importante para a história. Nele o Cole descobre todo o passado do Mestre Ogro e como ele acabou se tornando esse monstro. O mestre conta que já foi apaixonado pela mãe do protagonista e por se sentir traído por seus colegas de trabalho, ele resolveu seguir outros caminhos, o caminho da vingança. Sabendo disso, o Cole deita ele na porrada e usando o Battleizer, ele vence a batalha. Pra piorar, os Duques Ogros ainda encontram um novo General Ogro que vai acabar sendo um problema mais pra frente. Esse episódio passa uma lição muito importante sobre vingança, é algo que realmente devemos pensar, mas eu não colocaria ele em terceiro. As atuações aqui estão muito ruins, parece tudo muito lido, e a motivação do mestre ainda é meio merda, eu acho que ele merecia uma posição mais baixa. O segundo lugar é do fim dos Power Rangers Parte 1. Nesse episódio acontecem muitas coisas. O Mestre Ogro completa sua transformação e dá uma surra em todos os Rangers. O Animus é derrotado. O Merrick, ao tentar ajudar, acaba perdendo todos os seus Zords. Mas eu acho que o que faz esse episódio ser tão marcante e ser considerado por muitos fãs o segundo melhor é a destruição de todos os Zords e a derrota humilhante dos Rangers. Você meio que não esperava por algo assim. Eu acho um bom episódio, mas eu não tenho muito sobre o que opinar. O primeiro e mais bem avaliado episódio de Força Animal acaba sendo Eternamente Vermelho. Eu já falei muito de Eternamente Vermelho nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui no card, então eu não pretendo falar dele aqui. Mas resumindo, é um bom episódio, é um crossover legal e é compreensível porque os fãs imaginam esse como o melhor episódio da temporada. Bom galera, essa foi a lista e só pra deixar claro, essa não é a minha opinião. Eu fiz a lista baseado nas avaliações do IMDb, onde os próprios fãs podem avaliar os episódios. Então claro, você pode acabar discordando. Eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, tchau!